Nascido na Índia em 5 de janeiro de 1893, Paramahansa Yogananda devotou sua vida a ajudar pessoas de todas as raças e credos a compreender e manifestar mais plenamente em suas vidas a beleza, a nobreza e a verdadeira divindade do espírito humano. Nestes mais de 100 anos que transcorreram desde o nascimento de Paramahansa Yogananda, esse bem-amado instrutor mundial alcançou reconhecimento como um dos maiores emissários no Ocidente da sabedoria antiga da Índia. Sua vida e seus ensinamentos continuam a ser fontes de inspiração e de luz para pessoas de todas as raças, culturas e credos. Paramahansa Yogananda nasceu no norte da Índia em 5 de janeiro de 1893. Após ter colado grau na Universidade de Calcutá em 1915, professou fazendo os votos solenes de um monge da venerável ordem indiana dos Swamis. 2 anos mais tarde, iniciou a obra da sua vida com a fundação de uma escola da arte de viver, que desde então cresceria para transformar-se em 21 instituições educacionais por toda a Índia. Ali, ministravam-se as matérias acadêmicas tradicionais, juntamente com um treinamento em yoga e educação nos ideais espirituais. Em 1920, Shri Yogananda foi convidado para ser delegado da Índia a um congresso internacional de religiosos liberais, em Boston, Massachusetts. Seu discurso no congresso, versando o tema A Ciência da Religião, foi recebido com entusiasmo. Nesse mesmo ano, fundou a Self-Realization Fellowship, para difundir por todo o mundo seus ensinamentos de yoga, a antiga ciência e filosofia da Índia. Durante os anos subsequentes, ensinou e deu conferências ao longo da costa leste dos Estados Unidos e, em 1924, empreendeu uma viagem para proferir palestras através do continente. No ano seguinte, estabeleceu a sede central de sua organização em Los Angeles. Ao longo da década seguinte, Paramahansa Yogananda viajou intensamente dando palestras e aulas, em que instruiu milhares de homens e mulheres na ciência yoga da meditação e da vida espiritual equilibrada. Ensinou a unidade subjacente às grandes religiões do mundo e métodos de meditação universalmente aplicáveis para alcançar a experiência pessoal e direta de Deus. Aos estudantes de seus ensinamentos, realmente dedicados, apresentou as técnicas de Kriya Yoga, que produzem o despertar da alma e constituem uma ciência espiritual sagrada, cuja origem, na Índia, remonta a milênios. A história da vida de Shri Yogananda foi publicada em 1946, tendo sido ampliada por ele em 1951. Saudada como um marco da literatura espiritual desde sua primeira edição, permanece um dos livros mais respeitados e mais lidos acerca da yoga e do pensamento oriental. Hoje, a obra humanitária e espiritual por ele iniciada continua, sob a direção de Shri Dayamata, uma de suas primeiras e mais próximas discípulas e presidente da Self-Realization Fellowship, Yogodo, Satsanga Society da Índia, desde 1955. Além de publicar as conferências, obras e palestras informais de Paramahansa Yogananda, inclusive lições que tratam da ciência da meditação, a sociedade também supervisiona templos, retiros e centros em todo o mundo, bem como as comunidades monásticas da Ordem da Self-Realization e um círculo mundial de orações. Por meio de sua vida e de seus ensinamentos, Paramahansa Yogananda contribuiu em um trabalho de largo alcance para promover maior consciência e melhor apreciação no Ocidente da sabedoria espiritual do Oriente. Em um artigo a respeito da vida e da obra de Shri Yogananda, o Dr. Keith Hall, Jr., professor de religiões comparadas e de sânscrito do Claremont College, escreveu: Paramahansa Yogananda trouxe para o Ocidente não apenas a promessa eterna
de que é possível alcançar a união com Deus, que a Índia nos oferece, mas também um método prático pelo qual os que aspiram à espiritualidade em todos os caminhos da vida podem perseguir essa meta com rapidez. Apreciado no Ocidente, inicialmente, apenas em nível mais elevado e abstrato, o legado espiritual da Índia está agora acessível como experiência prática para todos aqueles que anelam por conhecer Deus, não no além, mas aqui e agora. Yogananda pôs ao alcance de todos os métodos de contemplação mais elevados. Paramahansa Yogananda entrou em Mahasamadhi, a derradeira vez que um yogi abandona conscientemente seu corpo, em Los Angeles, Califórnia, em 7 de março de 1952, após concluir seu discurso num banquete em homenagem à Sua Excelência Binay Sen, embaixador da Índia. O grande instrutor mundial demonstrou o valor do yoga, não apenas em vida, mas também na morte. Semanas após haver partido, sua face inalterada brilhava com o divino esplendor da incorruptibilidade. O Sr. Harry Hole, diretor do cemitério de Forest Lawn de Los Angeles, enviou à Self-Realization Fellowship uma carta autenticada da qual são extraídos os seguintes trechos. A ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo 20 dias após a morte. Nenhum indício de bolor revelava-se em sua pele e nenhum dessecamento ocorreu nos tecidos orgânicos. Tal estado de preservação perfeita de um corpo, até onde vão nossos conhecimentos nos anais mortuários, é algo sem paralelo. Ao receber o corpo de Yogananda, os funcionários do cemitério esperavam observar, através da tampa de vidro do caixão, os costumeiros e progressivos sinais de decomposição física. Nossa admiração crescia à medida que os dias passavam sem trazer qualquer mudança visível no corpo em observação. O corpo de Yogananda permanecia evidentemente num estado fenomenal de imutabilidade. Nenhum odor de decomposição emanou de seu corpo em qualquer tempo. A aparência física de Yogananda, em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão cheio de frescor e intocado pela corruptibilidade como na noite de sua morte. Em 27 de março, não havia em absoluto motivo para se afirmar que seu corpo houvesse sofrido qualquer desintegração física visível. Por essas razões, declaramos novamente que o caso de Paramahansa Yogananda é único em nossa experiência. Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí, então, buscamos a alternativa, o poder espiritual. Aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é ilimitado e, quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, nos voltamos para esse outro poder. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar no corpo. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais.
Esse fato jamais deve ser esquecido, pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura, mas no fundo de sua mente tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Uma fonte limitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Faça o máximo para eliminar as causas da doença e então permaneça absolutamente sem temor. Existem tantos germes em toda parte que, se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de gozar a vida. Seja destemido. Mantenha-se sorridente em seu interior, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir com a ambição espiritual de ajudar os outros. Tais atitudes não são apenas bons exercícios para a mente, elas também conservam um corpo constantemente abastecido de renovada energia cósmica. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Se você sente que não pode sorrir, fique diante de um espelho e, com os dedos, arme um sorriso em sua boca. Isso é realmente importante. Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Quer dizer, uma alegria sincera, não a que você exibe exteriormente, sem senti-la interiormente. Quando sua alegria for sincera, você será um milionário de sorrisos. Um sorriso genuíno distribui a energia cósmica, prana, a todas as células do corpo. O homem feliz é menos sujeito a doenças, pois a felicidade de fato atrai, para o corpo, um maior suprimento da universal energia vital. No cofre da mente estão todas as correntes da escravidão, bem como as chaves da liberdade. O poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder de que você precisa no corpo, e existe um modo de levá-lo para ele: a comunhão com Deus mediante a meditação. Quando sua comunhão com Ele for perfeita, a cura será permanente. A potencialidade infinita do som vem do verbo criador Om. O poder cósmico vibratório que subjaz a todas as energias atômicas. Qualquer palavra pronunciada com clara compreensão e profunda concentração é capaz de se materializar. Palavras saturadas de sinceridade, convicção, intuição e fé são como bombas vibratórias, altamente explosivas que, quando acionadas, fragmentam as rochas das dificuldades e criam a desejada mudança. O hábito mental de doença ou saúde exerce uma poderosa influência. As doenças pertinazes, físicas ou mentais, têm sempre raízes profundas no subconsciente. A enfermidade pode ser curada arrancando-se suas raízes ocultas. É por isso que todas as afirmações da mente consciente devem ser suficientemente intensas para permear o subconsciente, que, por sua vez, influencia automaticamente a mente consciente. Desse modo, fortes afirmações conscientes reagem sobre a mente e sobre o corpo, agindo por meio do subconsciente. Afirmações ainda mais fortes atingem não apenas o subconsciente, mas também a mente superconsciente, o mágico armazém de poderes miraculosos.
Repetições inteligentes, pacientes e atentas fazem maravilhas. Afirmações para a cura de distúrbios crônicos, físicos ou mentais devem ser repetidas com frequência, profunda e ininterruptamente, ignorando-se por completo as condições contrárias ou inalteradas, se houver alguma, até que se tornem parte integrante das profundas convicções intuitivas da pessoa. Escolha sua afirmação e repita-a integralmente, primeiro em voz alta, depois suavemente e mais devagar, até que a sua voz se torne um murmúrio. Em seguida, gradualmente, vá afirmando-a apenas mentalmente, sem mover a língua ou os lábios, até que você sinta ter atingido uma profunda e ininterrupta concentração. Não inconsciência, mas uma sequência profunda de pensamentos ininterruptos. Se você continuar com sua afirmação mental, mergulhando cada vez mais fundo, sentirá uma crescente sensação de alegria e paz. Durante o estado de concentração profunda, sua afirmação se mesclará com a corrente subconsciente, para voltar, mais tarde, reforçada com o poder de influenciar a mente consciente mediante a lei do hábito. Durante o tempo em que você experimenta uma paz cada vez maior, sua afirmação se aprofunda no domínio superconsciente, para depois retornar carregada com o poder ilimitado de influenciar sua mente consciente e também de satisfazer seus desejos. Não duvide e você testemunhará o milagre dessa fé científica. Repetições cegas de pedidos ou de afirmações, sem ao mesmo tempo devoção ou amor espontâneo, tornam a pessoa uma simples vitrola rezadora, ignorante do significado de suas preces. Vocalizar preces mecanicamente, enquanto interiormente se pensa em outra coisa, não provoca qualquer resposta de Deus. Uma repetição cega, tomando o nome de Deus em vão, é inútil. Repetir um pedido ou oração reiteradamente, em voz alta ou mentalmente, e com atenção e devoção cada vez mais profundas, espiritualiza a oração e transforma essa repetição convicta e consciente em experiência superconsciente. Medite no significado do pedido que você escolheu até que ele se torne parte de você. Sature o pedido com devoção ao meditar nele. À medida que sua meditação se aprofunda, aumente a devoção e ofereça mentalmente o pedido como um transporte do seu próprio coração. Torne-se imbuído de fé em que o anseio de seu coração, expresso por esse particular pedido, está sendo sentido por Deus. Sinta que, logo atrás da cortina de seu pedido devocional, Deus está escutando as palavras silenciosas de sua alma. Sinta isso. Seja uno com o pedido do seu coração e fique completamente convencido de que Ele escutou você. Depois, cuide de seus deveres sem procurar saber se Deus atenderá seu pedido. Acredite de maneira absoluta que seu pedido foi ouvido e que você saberá que o que é de Deus é também seu. Medite em Deus incessantemente e, quando o sentir, adquirirá sua herança como seu filho divino. O Senhor responde a todos e trabalha para todos. Raramente os homens compreendem o quão frequentemente Deus dá atenção às suas orações. Ele não é parcial em relação a uns poucos, mas ouve a todos que se chegam a Ele cheios de confiança. Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na gentileza amorosa de seu Pai onipresente. A fé tem que ser cultivada, ou melhor, descoberta dentro de nós mesmos. Ela está lá, mas precisa ser exteriorizada. Se você observar a sua vida, verá as inúmeras maneiras pelas quais Deus atua nela. Sua fé será, desse modo, fortalecida. Poucas pessoas procuram sua mão oculta. A maioria dos homens considera o curso dos acontecimentos natural e inevitável.
Eles poucos sabem das mudanças radicais possíveis por meio da oração. Quando você toma as experiências da vida como seu professor e aprende com elas a verdadeira natureza do mundo e o papel que você desempenha nele, essas experiências se tornam guias valiosos para chegar à satisfação e à felicidade eternas. Em certo sentido, a infelicidade é sua melhor amiga, porque o impulsiona a buscar Deus. Quando você começa a ver claramente a imperfeição do mundo, começa a procurar a perfeição de Deus. A verdade é que Deus está usando o mal não para nos destruir, mas para nos desiludir de seus brinquedos, das distrações desse mundo, de modo que possamos buscá-lo. O desalento não é, senão, a sombra que projeta a mão da Divina Mãe, quando se estende para acariciar. Não se esqueça disso. Às vezes, quando a mãe vai acariciá-lo, sua mão produz uma sombra antes de tocá-lo. Desse modo, quando as dificuldades chegarem, não imagine que ela o está punindo. Sua mão, que projeta sombras sobre você, detém uma bênção ao estender-se até você para trazê-lo mais perto dela. O sofrimento é um bom professor para os que aprendem com ele, rapidamente e de boa vontade. Mas torna-se um tirano para os que resistem e se ressentem. O sofrimento pode nos ensinar quase tudo. Suas lições nos estimulam a desenvolver discernimento, autocontrole, desapego, moralidade e consciência espiritual transcendente. Uma dor de estômago, por exemplo, nos diz para não comermos em excesso e prestarmos atenção ao que comemos. A dor resultante da perda de riquezas ou de pessoas queridas, nos lembra a natureza temporária de todas as coisas neste mundo de ilusão. As consequências das ações errôneas nos impelem a exercitar o discernimento. Por que não aprender por meio da sabedoria? Dessa maneira, você não se submeterá à dolorosa disciplina desnecessária desse rude capataz, o sofrimento. O sofrimento é causado pelo mau uso do livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Ele não quer que tenhamos de enfrentar infortúnios, mas não vai interferir quando optarmos por ações que levem à infelicidade. Todas as causas de saúde deficiente, súbito fracasso financeiro, ou outras dificuldades que desabam sobre você inesperadamente, sem que você saiba o porquê, foram criadas por você próprio no passado, nesta ou numa outra encarnação, e têm estado germinando em sua consciência silenciosamente. Não culpe a Deus, nem a quem quer que seja, se estiver sofrendo de moléstias, problemas financeiros ou distúrbios emocionais. Você criou as causas desses problemas no passado e precisa, com a máxima determinação, erradicá-las agora. É muito comum que as pessoas interpretem mal o significado de karma, adotando uma atitude fatalista. Você não é obrigado a aceitar o karma. Se eu lhe disser que alguém está atrás de você, pronto para agredi-lo, porque certa vez você o agrediu, e você simplesmente diz, bem, é o meu karma, e fica à espera que a pessoa o ataque, é óbvio que você receberá um golpe. Por que não tenta acalmá-la? Pacificando-a, você poderá reduzir seu rancor e eliminar-lhe o desejo de atacá-lo. Os efeitos de suas ações têm muito menos poder de afetá-lo quando você não permite que a mente se renda a eles. Lembre-se disso. Você também pode resistir ao neutralizar os efeitos negativos das ações errôneas do passado com os efeitos positivos desencadeados pelas ações corretas no presente, evitando, desse modo, que se crie um ambiente favorável à colheita do mau karma.
Quando você compreende a si próprio como sendo um filho de Deus, que karma pode ter? Deus não tem karma. E você também não o terá quando tiver consciência de que é filho dele. Você deveria afirmar todos os dias: não sou um ser mortal, não sou o corpo, sou um filho de Deus. Isso é praticar a presença de Deus. Deus está livre de karma. Você é feito à sua imagem. Você também é livre de karma. Não deixe que ninguém diga que os sofrimentos e problemas que você experimente são seu karma. Você não tem karma. Shankara disse: sou uno com o Espírito, eu sou ele. Se você compreender profundamente essa verdade, você será um Deus. Mas se você se mantiver afirmando, sou um Deus, e no entanto, no fundo da mente, estiver pensando, mas parece que sou um ser mortal, você será um ser mortal. Se você tiver consciência de que é um Deus, será livre. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você puder purificar e expandir a mente por meio da meditação e receber Deus em sua consciência, você também estará livre da ilusão de doença, limitações e morte. Se quiser elevar-se acima do karma, procure compreender essas três verdades. Quando a mente é forte e o coração puro, você é livre. A mente é que o liga às dores do corpo. Quando seus pensamentos forem puros e você tiver a mente forte, não poderá sofrer os dolorosos efeitos do mau karma. Isso foi uma das coisas mais felizes que eu descobri. No sono subconsciente, você é livre. Quando está em êxtase, identificando e identificado com Deus, você não tem karma. É por isso que os santos dizem: orai sem cessar. Quando orar e meditar ininterruptamente, você alcançará o plano da superconsciência, onde nenhuma perturbação o poderá alcançar. Você pode tornar-se livre do karma agora mesmo por meio desses métodos. Quando quer que perturbações kármicas infestem sua vida, vá dormir. Ou então, produza pensamentos puros e torne sua mente forte como o aço, dizendo a si próprio: estou acima disso tudo. Ou, o que é melhor, em meditação profunda, entre no divino estado da superconsciência. A bem-aventurança desse nível de consciência é o estado natural de sua alma. Mas você esqueceu sua verdadeira natureza por ter passado tanto tempo identificado com o corpo. Esse estado de alma, livre de perturbações, bem-aventurado, é o que tem que ser readquirido. A natureza da alma é bem-aventurança, um duradouro estado interior de sempre nova, sempre cambiante alegria. Essa bem-aventurança oferece eternamente alegria imperecível a quem a conseguiu, mesmo quando a pessoa atravessa as provações do sofrimento físico ou da morte. Os remédios materiais, medicamentos, conforto físico, consolo humano, têm suas indicações para fazer desaparecer a dor, mas o remédio máximo é a prática da Kriya Yoga e da afirmação de que você é um com Deus. Essa é a panaceia para todas as perturbações, dores e privações. O caminho para a libertação de todo o karma individual e coletivo. Quando começamos a entender o ser total que o homem é, compreendemos que ele não é um simples organismo físico. Dentro dele há muitos poderes cujo potencial emprega, em grau maior ou menor, para se adaptar às condições desse mundo. É muito maior esse potencial do que imagina o homem comum. Por trás da luz de cada pequena lâmpada há uma grande corrente dinâmica. Sob cada pequena onda existe o vasto oceano que se tornou,
nas numerosas ondas. Assim é com os seres humanos. Deus criou todos os homens à sua imagem e deu liberdade a cada um deles. Mas você esquece a fonte de seu ser e o poder sem igual de Deus, que é intrínseco a você. As possibilidades desse mundo são ilimitadas. O progresso, o potencial do homem é ilimitado. O você real é a prolífica fonte de todo poder, mas o você cotidiano é só um fragmento do que pode ser exteriorizado e manifestado. O você básico é infinito em potencialidade. Você é muito maior do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa que você ansiou ser. Deus manifesta-se em você de um modo como não se manifesta em qualquer outro ser humano. Sua face é diferente da de qualquer outra pessoa. Sua alma é diferente da de qualquer outra pessoa. Você se basta a si próprio, pois dentro de sua alma está o maior de todos os tesouros, Deus. Todos os grandes mestres afirmam que dentro desse corpo está a alma imortal, uma centelha daquilo que tudo sustenta. De onde provém a nossa verdadeira personalidade? Vem de Deus. Ele é consciência absoluta, existência absoluta e bem-aventurança absoluta. Concentrando-se internamente, você pode sentir, de um modo direto, a divina bem-aventurança de sua alma dentro de você e fora também. Se puder manter-se nessa consciência, sua personalidade externa vai se desenvolver e vai tornar-se atraente a todos os seres. A alma é feita à imagem de Deus e quando nos estabelecemos na consciência da alma, nossa personalidade começa a refletir a sua bondade e beleza. Essa é a sua verdadeira personalidade. Quaisquer outras características que você exiba são uma espécie de enxerto. Elas não são o verdadeiro você. O impulso imperioso para ser e fazer o que seja o mais nobre, o mais belo do que sejamos capazes, é a mola propulsora de todas as realizações elevadas. Nos empenhamos pela perfeição aqui na Terra porque ansiamos por recuperar nossa unidade com Deus. A alma é absolutamente perfeita, mas quando se identifica com o corpo, como o ego, as imperfeições humanas distorcem sua expressão. A yoga nos ensina a conhecer a natureza divina em nós mesmos e nos outros. Por meio da meditação yoga, podemos ter consciência de que somos deuses. O reflexo da lua não pode ser visto claramente em águas agitadas, mas quando a superfície da água está calma, aparece um reflexo perfeito da lua. O mesmo acontece com a mente. Quando está tranquila, se vê claramente refletida a face enluarada da alma. Nós, como almas, somos reflexos de Deus. Quando, por meio de técnicas de meditação, eliminamos os pensamentos inquietos do lago da mente, contemplamos nossa alma, reflexo perfeito do Espírito, e compreendemos que a alma e Deus são um. A autorrealização é o conhecimento, percebido mediante o corpo, a mente e a alma, de que somos um com a onipresença de Deus, de que não temos que orar para que ela venha a nós, de que não estamos meramente sempre próximos dela, mas de que a onipresença de Deus é a nossa própria onipresença, de que somos parte dele agora, tal qual haveremos sempre de ser. Só o que precisamos é aperfeiçoar o nosso conhecimento. A absoluta e inquestionável fé em Deus é o melhor método de cura instantânea. Um esforço incessante para despertar essa fé é o supremo e mais gratificante dever do ser humano. Acreditar em Deus e ter fé em Deus são coisas diferentes.
Uma crença é desprovida de valor nenhum se você não a puser à prova nem viver segundo ela. A crença convertida em experiência se torna fé. Talvez você queira crer. Talvez mesmo você pense que crê. Porém, se você crer realmente, o resultado será instantâneo. A fé não pode ser desmentida. Ela é uma convicção intuitiva da verdade e não pode ser abalada nem mesmo pela evidência contrária. Você não tem a compreensão do modo maravilhoso por que age esse grande poder. Ele funciona como matemática. Não há si no que diz respeito a ele. Isso é o que a Bíblia quer dizer quando fala em fé. É a prova das coisas que não se veem. Acredite sempre, sem duvidar, que o poder de Deus está operando em você, logo por trás dos seus pensamentos, preces e convicções, para lhe dar força infinita. Reconheça a ação dele dentro de você, em todas as coisas, e sempre o terá com você. O poder supremo pode ser invocado por meio da fé contínua e da oração incessante. Você deve comer corretamente e fazer o que mais seja necessário ao corpo, mas reze ininterruptamente a ele. Senhor, tu podes me curar, porque tens o controle dos átomos da vida e das sutis condições do corpo, que os médicos não conseguem alcançar com os remédios. Saiba sempre que o onipotente Paramatma pode curar qualquer um, com um médico ou sem eles. Esse é o mundo de Deus. Ele o leva daqui. Ele o mantém aqui. Quando o médico diz, pois bem, vou curá-lo, e Deus decide levá-lo, você partirá. Portanto, viva sua vida para ele. Uma pessoa que adoece deve procurar livrar-se da doença por todos os meios. Mesmo que os médicos declarem que não há esperança, deve permanecer tranquila, pois o medo lhe fecha os olhos da fé para a presença divina, onipotente e compassiva. Em vez de se entregar à ansiedade, deve afirmar: estou sempre seguro na fortaleza de teus amorosos cuidados. Um devoto, sem temor, sucumbindo a uma doença incurável, se concentra no Senhor e fica pronto para libertar-se de sua prisão corpórea e para um esplêndido pós-vida no mundo astral. Isso faz com que fique mais próximo da meta, a libertação suprema na vida seguinte. É essencial que todos os homens compreendam que a consciência da alma pode triunfar sobre qualquer catástrofe externa. Nem mesmo a morte significa algo para o homem espiritualmente forte. Certa vez sonhei que estava morrendo e assim mesmo eu orava a Deus: Senhor, está tudo bem, qualquer que seja a sua vontade. Então ele me tocou e compreendi a verdade. Como posso eu morrer? A onda não pode morrer. Ela mergulha no oceano e retorna novamente. A onda nunca morre. E eu também não posso morrer. Dança da vida ou dança da morte, sabe que ambas vêm de mim e regozija-te. Que mais podes querer se tens a mim? A vida da irmã foi semelhante à de São Francisco, que sofria enquanto ajudava os outros. Por isso, ela é uma grande fonte de inspiração. Durante todos esses anos de sofrimento, ela mostrou que seu amor a Deus era maior. Eu nunca percebi qualquer sinal de sofrimento em seus olhos. Eis porque ela é uma grande santa, uma grande alma, e se encontra, portanto, com Deus. Quando vi seu corpo no caixão, senti que a alma da irmã comungava com um éter onipresente e ouvi a voz do Pai que me falava interiormente. 20 anos de sofrimento jamais lhe tiraram seu amor por mim, e é isso que eu aprecio em sua vida. E eu não pude fazer mais nada. Compreendi que o Pai Celestial tem o direito de testar
com a dor, nosso amor a Ele, durante 20 anos ou mais, a fim de que possamos exigir em troca a nossa perdida, sempre nova, eterna felicidade como sua imagem. Aí então, novamente, sufocado pela emoção da presença de Deus, disse a mim mesmo: recuperar a eternidade da sempre nova alegria, por meio de 20 anos de resignação à dor, é realização maior obtida pela graça do Pai. Se você vive com o Senhor, será curado da ilusão da vida e da morte, da saúde e da doença. Esteja com o Senhor. Sinta o seu amor. Nada tema. Somente no castelo de Deus podemos encontrar proteção. Não existe paraíso de alegria mais seguro do que estar em sua presença. Quando você está com Ele, nada pode atingi-lo.